Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente vai dar continuidade para aquele assunto que a gente começou há umas 2 semanas atrás, uns 2 podcasts atrás, falando sobre feminicídio, relacionamentos abusivos e como a gente teve algumas situações bem, digamos assim, tristes aqui no Rio Grande do Sul, nesse feriado de Sexta-feira Santa e Páscoa. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes nós vamos falar também sobre os nossos apoiadores. Nós temos RF Química, que é uma empresa que trabalha com equipamentos e utensílios para laboratório. Então, quem quiser entrar em contato com essa empresa é através do site www.rfquimica.com.br ou através do WhatsApp, que é 51 984 50 34 92. RF Química, produtos para laboratórios. Temos também Estúdio de Beleza Penélope. O Estúdio de Beleza Penélope é especialista em manicure, pedicure, cabelo, extensão de cílio e também tatuagem. Quem quiser fazer uma tatuagem, marca com o Estúdio de Beleza Penélope, com a Nádia Marquise, que é a proprietária desse local. Pode marcar o seu horário através do WhatsApp 51 982 19 68 86 ou através do Instagram, que é Estúdio de Beleza Penélope. Marque seu horário para se embelezar. Cássia, vamos dar continuidade para aquele assunto. Eu achei assim, incrível. Nós trouxemos um assunto no início da semana e no final da semana a gente teve essa triste notícia aqui no Rio Grande do Sul que apenas em um dia 6 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Feminicídio. E não parou por aí. Durante o final de semana todo, foi um total de 10 mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é um grande alerta. E a gente teve algumas pessoas que entraram em contato querendo, falar mais, queria mais informações sobre isso. E por isso a gente está aqui de novo hoje falando, E a gente que tem esse contato, porque... vamos linkar todos os assuntos. Então, a gente tem um livro que se chama Mulheres que Superam, e aqui é uma antologia escrita por várias mulheres que superaram várias situações na vida. O que acontece? Aqui dentro desse livro tem histórias fantásticas, e algumas histórias têm muito a ver com esses relacionamentos abusivos. Então, tu como advogada, que vive nesse contexto, trabalhando com mulheres que passam por essa situação, tu trouxe uma informação, trouxe algumas informações lá no primeiro podcast que a gente fez sobre isso. Tu trouxe para nós um levantamento que foi feito, um levantamento estatístico dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos da Polícia Civil, e ali dizia que tinha diminuído, E que tu ainda deixou frisado que provavelmente na estatística mostrava que isso tinha diminuído porque as mulheres estavam com medo de registrar e de denunciar. Por que elas têm medo, Cássia? Porque é uma situação, um relacionamento abusivo, ele deixa marcas psicológicas, muito fortes. Então, o medo é o principal fator que faz as mulheres recuarem, e não registrarem, não darem continuidade àquilo. Então, elas preferem, eu estou segura em não registrar, eu estou na minha casa, com os meus filhos. Corro menos risco. Menos risco do que se eu der continuidade. Se eu der um passo, para enfrentar essa violência, se eu registrar e quiser colocar um fim a isso, a esse relacionamento, eu vou sofrer uma represália. Seja uma represália financeira, seja uma represália contra a vida, seja uma represália através dos filhos ou de algum outro familiar, Porque a gente sabe que a pessoa abusiva, ele migra. Se ele não consegue atingir diretamente a vítima, ele migra para as pessoas mais próximas. Então, a gente tem um exemplo disso, Aquele caso que aconteceu
eu não me recordo se foi São Gabriel, aquele pai que matou o filho, porque ele Exatamente. queria atingir a mãe. Exato. E não conseguindo atingir a mãe, ele não teve escrúpulo nenhum, não teve nenhum momento hesitou em matar o seu próprio filho. Então, Sim. isso que tu tá dizendo é fato. E essas pessoas, elas são. É ruim a gente falar. É como se fosse uma. Colocar uma tarja ali, colocar um rótulo que aquela pessoa ela é doente mental, mas ela tem um transtorno. Ela pode não ter sido diagnosticada até então, porque nunca procurou alguma ajuda, exato. mas está agindo como? Tá agindo. E aí, o que ela faz? O que esse transtorno mental que afeta ela e destrói as pessoas que estão ao redor. Então, é a pessoa que não busca ajuda, que acha que não precisa, que acha que os outros estão errados e ele tá certo. Né? Então, é muito complicado fazer esse link, né? Porque tem muitos casos que ocorrem, muitos homicídios que acontecem, que não conseguem fazer esse link, né? A mulher não registrou boletim de ocorrência, era uma pessoa excelente, passou mal dentro de casa, pum, morreu. Mas o que será que aconteceu? Né? Quantos ataques cardíacos não aconteceram depois de uma briga, de uma discussão acalorada ali, que aquela mulher vivenciou, né? Ou daqui a pouco se acidentou, o cara é mecânico, a gente não sabe. São N fatores, né? Eles têm, vamos dizer assim, muito mais ferramentas, Então, muito mais força. Diante disso que tu tá falando, muito provavelmente existe uma estatística que não é, digamos assim, Linkada. trazida a público. Sim. De muito mais mortes que pode. Isso aqui é só um pensamento en passant que a gente está trazendo, sim, né? Sim. Existe muito mais situações que estão ligadas a relacionamentos abusivos e tóxicos do que a gente realmente imagina e sabe. Bom, o que acontece? Por que as mulheres têm medo? Eu fico pensando, né? Poxa, mas se tem existe algo que possa amparar essas mulheres, existe uma delegacia. Uhum. Existe uma delegacia ainda, né? Existe delegacia especializada. Que tu pode ir lá e denunciar. Mas ainda assim tu te sente com medo, porque não é realmente efetivo. Existe uma denúncia, mas tipo, a pessoa vai receber lá uma notificação, alguma coisa, mas até ela realmente a mulher tiver uma segurança, no caso. Saiu de casa. Exato. Né? Alguma coisa entre uma situação e outra, existe um espaço e ali pode acontecer muitas coisas, né? Então, ela tem medo. Ela tem medo, como tu disse, tem a retaliação. Tu me denunciou, agora tu vai ver. Às vezes ela sofre violência, realmente, física. Às vezes essa mulher, ela tem vergonha de falar para os seus familiares. Muita vergonha. Familiares, amigos, porque ninguém... Às vezes ela não tem o apoio, Sim. Porque as pessoas não querem se envolver, infelizmente, essa é uma verdade. Sim, e ainda a crença, né? É isso que a gente fala, a crença machista, que a gente cresceu escutando, que olha, é melhor, é ruim com ele, pior sem. Exato, existem umas coisas assim. Então, esse apoio, esse amparo, esse acolhimento, as mulheres às vezes não encontram nem na própria família, né? Na família ali, pai, mãe, sogro, sogra. Não, fica casado, tu escolheu isso, tu tem que ficar, casou, até que a morte o separe, né? Então, é muito delicado isso porque envolve filhos, né? E são datas comemorativas. Eu disse, data comemorativa, assim, é um pesadelo para quem sofre relacionamento abusivo. Data comemorativa é frio da barriga, é muita... Nossa, eu não consigo entender isso. Onde é que tá linkado? O que acontece? Então, o que aconteceu aqui? A gente estávamos num feriado de Páscoa, né? Feriadão santo, feriadão cristão, e a magia da Páscoa para as crianças ou para a família, que é de se reunir, de celebrar, né? Quase como se fosse o Natal, do mesmo nível, assim, eu equiparo a Páscoa.
E as datas comemorativas, a pessoa que ela é abusiva, ela vai buscar fazer ou intensificar, né, um abuso, uma violência, para deixar registrada, marcada. Então, na próxima Páscoa, então, como aconteceu aqui, foram 10 feminicídios na Semana Santa, a Semana da Páscoa, ano que vem, como é que vão estar essas famílias? Eles vão lembrar do que na Semana Santa? Que motivos eles terão para comemorar na Páscoa? Pois é, isso é de refletir. Então, sempre são as datas comemorativas, que é um gatilho muito, muito usado pelas pessoas abusivas. E outra coisa que também podemos, talvez, trazer, assim, uma reflexão, porque, por exemplo, datas comemorativas, nesse caso, tivemos aí um feriadão, sexta, sábado, domingo e segunda. As pessoas ficaram mais próximas. Quem já não estava, por exemplo, o ex que matou, né? Então, na cabeça dele, a pessoa ia estar comemorando alguma coisa, estava em casa, estava com em paz, um pouco, feliz, com outro relacionamento. Exato. Já. Então, a pessoa, ela ficou arquitetando aquilo. Não, ela espera a próxima oportunidade, né? A próxima oportunidade que vai ser o combo completo. É data comemorativa, a família tá reunida. Como é que eu vou fazer algo bárbaro para marcar realmente a minha presença? E é uma coisa, assim, que é impressionante, porque, assim, não pensa. Teve um dos casos que parece que matou na frente da filha. Sim. De 6 anos. Então, não tem coração nenhum ali. Não tem vínculo. Sentimento nenhum ali. Não tem vínculo emocional. E isso eu sempre bato muito em cima do perfil, né, de transtorno de personalidade narcisista. Porque eles não têm vínculo emocional. Aparentemente, tu olha assim, nossa, mas parece que é uma boa pessoa, parece que é um bom pai, parece que é um bom marido. Só que dentro de casa, a realidade é muito diferente. Não existe vínculo emocional, não existe a preocupação com o bem-estar emocional de outra pessoa. É somente ele. O que essa pessoa está fazendo para que eu possa me sentir bem, para que eu possa me sentir feliz, para que eu possa ter satisfação, né? A gente não fala muito disso. Eu acho que é uma coisa assim que ainda é um tabu de falar de que ocorrem estupros dentro do casamento. Porque nem sempre a mulher tá a fim de ter uma relação e o marido insiste ou tu tá me traindo e a mulher acaba cedendo, às vezes sem vontade. Então, isso é um abuso. Só que não é esclarecido. Então, é ruim ter... ensinar as crianças sobre educação sexual nas escolas. Gente, educação sexual salva vidas. Tu ensinar pro teu filho o que é parte íntima, que é algo que outra pessoa não pode tocar. Mas e a minha axila? Se tu não gosta que toque na tua axila, também é uma parte íntima tua. Se tu não gosta de beijo no rosto, é parte íntima, é tua. Eu não gosto que fiquem pegando no meu cabelo. É tua, é íntimo, é teu. Não significa que só a parte genital é íntimo, né? Certo. E conversar sempre com a criança, dar a oportunidade para ela de, se eu falar, a minha mãe vai ouvir, o meu pai vai intervir. Como acontece, a gente sabe, eu tava brincando não sei aonde e o tio lá passou a mão na minha parte íntima. Eu não gostei. Então, traz a informação e o pai e a mãe intervêm na hora. E esclarece a situação na hora. Para aquela criança, não, mas não foi nada, não, mas será que... né? Será que tu tá inventando? Deixa, tu tá inventando. E aí a próxima vez... E a gente tá num outro momento que as coisas precisam ser... faladas, precisa ser aberto, precisa ser esclarecido, porque hoje a gente está falando de feminicídio que tem uma idade, né? Sim. Então, falávamos perfil, no podcast passado, faixa etária. Naquela faixa etária, que tem uma faixa etária ali que é dos 18 aos 24, se não me engano, isso. E depois tem lá dos 30 e poucos até os 50 e poucos. O principal ali dos 18 aos 44, 45 anos é o
período chave, assim, né? Onde acontece com maior violência. E nessa faixa etária foi bem dentro do que aconteceu, né? Aqui. Sim. Bom, então são pessoas mais, digamos assim... Uma idade mais madura. Uma idade mais madura. Então, lá atrás, na sua infância, não foi abordado sobre a questão. É tabu, como tu falou. É tabu. A parte sexual, para o menino, é muito mais fácil. Porque, numa sociedade machista, como nós vivemos, é estimulado o menino se tocar, o menino, né? Então a gente ouve assim, meu filho é machão, meu filho é menino, sabe? Essas coisas assim. E para menina, não tem uma conversa. Exato. Porque a gente sabe que, por exemplo, tem uma certa idade lá, com 2, 3, 4 anos, que tu começa a descobrir teu corpo, tu começa a tocar e tu sente algumas sensações. Então, a menina também vai tocar. E quando os pais veem isso acontecendo, ou pelo menos das pessoas mais maduras, lá na sua infância, era o quê? Era dado um tapa na mão da menina, era xingado, colocado de castigo. Então, ela não podia, né? Ela não se conheceu. Ela foi se tornando adolescente, foi se tornando, indo para uma vida sexual ativa, sem se conhecer. Então, não foi estimulado ela dizer gosto, não gosto, quero, não quero. Ela só tinha que... Porque dentro de um relacionamento vai acontecer o sexo. O sexo faz parte. Bom, mas se eu não ceder, ele e a menina gostando daquele menino, se eu não ceder, eu não vou ter mais essa pessoa. Ela quer a pessoa, ela quer o carinho, ela quer estar junto com aquela pessoa. E a partir dessa carência, né, ou desse buraco ali que não foi preenchido, não foi esclarecido, então ela se submete. Se submete e vai indo para a vida adulta, e vai indo. E aquilo se torna normal, porque essa mulher, ela viu isso acontecer com a sua mãe. Sim. Quantas vezes daqui um pouco ela estava no quarto do lado e a mãe estava dizendo não quero, e acaba se submetendo. Quantas vezes ela viu esse pai xingando essa mãe? Quantas vezes ela viu esse homem falando coisas para essa mãe, diminuindo essa mãe? Então ela foi criando isso e tá no subconsciente. Que a relação é isso, é assim mesmo. É assim. Quantas vezes dentro de terapia eu ouvi coisas tipo, minha mãe dizia, é assim mesmo, depois passa, com os anos as coisas melhoram. Casamento é assim mesmo. Não é um mar de rosas. E não precisa e não tem que ser assim. Relacionamento, ele tem que ser bom. Relacionamento afetivo, a gente tá falando, né? Ele precisa ser bom, ele precisa ser leve, ele precisa ser uma troca. Ele não tem que ser... tu não tem que estar com uma pessoa obrigada. Exato. Não tem. Hoje não existe mais isso, não precisa. Então precisa ter muito esclarecimento, muito falar sobre essas coisas, muita roda de conversa. Os órgãos, tem né? Um movimento, né? Tem um movimento da Levante Feminista, né? Que elas estão fazendo passeatas, enfim, estão revolucionando. Eu acho que vai ser a nova revolta do sutiã, ou a revolta do batom vermelho, ou algo assim, para chamar a atenção realmente, porque as mulheres estão morrendo e de forma violenta e nada está acontecendo. Não, é muito difícil o judiciário fazer uma audiência para ouvir aquela mulher, para dar voz àquela mulher e entender o que está acontecendo. E por que será? Daí já vem um pensamento. Será porque está à frente um homem? Se tivesse mais mulheres à frente nesses casos, será que a mulher teria mais voz em relação a essa, então, quando ela faz essas denúncias? Hoje a gente tem muitas mulheres na política, né? Mas por muito tempo a mulher não podia nem sequer votar. Então, já imaginou se ter algum cargo político? Era inimaginável. Hoje a gente tem, mas ainda assim são muito poucas mulheres, comparado ao número de homens fazendo leis, julgando, atuando como Ministério Público, nas carreiras policiais. Ainda assim são um número muito menor.
Por isso eu digo, mulheres precisam ajudar mulheres. Mulheres. Essa coisa de dizer na vida de marido e mulher não se mete a colher, já foi a época. Meta Agora, colher. quando tu ouvir alguma coisa, um socorro, me ajude, vai ver o que que é. No mínimo, tu tem que ver o que que é. No mínimo, tu tem que dar uma olhada e ver, será que essa mulher tá precisando de ajuda? Exatamente, porque Então, tu pode assim, estar salvando uma vida, ou duas, ou três, porque às vezes é uma mãe ali que tá sofrendo violência doméstica e não tem com quem conversar. E aí então tu olha aquela mulher que tá mais apática, mais abatida, mais cansada, e aí tu vai conversando e ela vai se sentindo segura, porque é algo que ela não tem, é segurança. Ela tá vivendo no medo. Então, a partir do momento que, ó, ela sabe com quem conversar, ela sabe que ali ela tem um apoio, tem um porto seguro, que seja a amiga, que seja a manicure, que seja, sabe? A gente precisa se fortalecer. A gente precisa se acolher, ao invés de ficar competindo, porque eu quero ficar com o teu namorado, porque isso, porque aquilo, sabe? Gente, isso não cabe mais, esse pensamento não é mais né? Acabou, encerrou. Vamos se salvar primeiro, depois a gente vê relacionamento. Mas vamos nos manter vivas, seguras, a salvo, prósperas, beleza? Depois a gente vê o resto. É um alerta, eu acho que foi colocado, onde num feriado de 4 dias, 10 mulheres morrem, sendo que 6 apenas em um dia. Então, alguma coisa precisa ser feita. Não tem mais como a gente Fingir que não tá fingir que não acontecendo, tá que o índice acontecendo. tá diminuindo. E aí, se tá aumentando, né? Se tá aumentando de alguma forma, a gente precisa olhar com lupa para isso. Sim. Aumentando no sentido de que foi noticiado algo real, é porque talvez venha acontecendo isso há mais tempo e não estávamos... A gente muda o foco, vai noticiar outras coisas, né? Exatamente. Então, no mesmo lugar, na mesma região, no mesmo estado, alguma coisa está acontecendo. Então. Qual é a cultura desse estado? O que está por trás de tudo isso? Então, o que eu vejo? Quando esse tipo de coisa começa a se repetir, é porque aquele que se sente à vontade de fazer, ele está se sentindo também respaldado. Sim, que não vai acontecer. Se acontecer, sou réu primário, trabalho, né? Tenho residência fixa. E também uma outra coisa, essa pessoa esse homem no caso, teve a coragem de fazer isso, ele já não está bem, a saúde mental dele não está boa. Sim. Então, essa pessoa, ela não fica assim, meio desnorteada só em alguns momentos. Não. Ela tá dando sinais nas outras áreas da vida dela. Com certeza. É no trabalho, são com os amigos, talvez junto aos seus familiares. E as pessoas não acreditam que aquele homem vai fazer alguma coisa. A própria mulher não acredita, sim. porque ela ainda está naquela coisa assim, não, a gente viveu um tempo junto. É o jeito dele, vai passar. Vai passar, ele não tem essa coragem. Não é. Talvez pelo um lapso ali de raiva muito forte, a gente já pode entrar em outras searas. Emoção, né? Se for o caso, tem várias coisas que a gente também pode dizer, essa pessoa... ela tá desnorteada, ela precisa também de ajuda. Sim. Só que para oferecer ajuda para alguém que chega nesse nível... ele não acha que ele precisa. Ele acha que não precisa, mas quem tá no entorno precisa começar a perceber e talvez alguma forma de interdição ali para poder... Ou até agora com essa questão, né, da nova alteração nas leis trabalhistas ali, que precisa um suporte, né, de terapias, precisa um acompanhamento, precisa ter isso. Então, eu acredito que, olha, vamos olhar para isso, vamos trabalhar individualmente com as questões dos trabalhadores, vamos... Exato. Tu sabe que agora, falando isso, é pertinente também, porque a gente precisa linkar uma coisa com a outra. A gente sabe que agora, a partir de maio,
né? 26 de maio. Essa NR1, que é uma norma regulamentadora que está expandindo para esse lado do psicossocial, que é a saúde mental, muito provavelmente, com esse novo olhar que é necessário, as empresas vão ter que fazer isso, elas é uma lei, elas vão começar a perceber aquela pessoa que já está adoecida, porque ela está dando sinais dentro do trabalho. Talvez aquilo ali não seja, não desencadeou em função do trabalho, mas é aquele ser humano que ele está atuando na sua vida particular, na sua vida profissional, com familiares, com amigos, e já está mostrando sinais. E onde é que ele se sente à vontade? Onde é que ele se sente que está mais confortável para eu me mostrar, né? Então, eu acho que é uma troca, assim, ó. Aquilo que tu vivencia em casa, tu leva pro trabalho. E aquilo que tu vivencia no trabalho, tu leva para casa. Então, existe uma troca. A pessoa tá vivendo um inferno dentro de casa. E aí vai pro trabalho, né? Ou se aquieta demais, ou, né, se fecha demais e aí não fala, não bota pra fora. Ou tu vai pro trabalho e tu repete aquilo que tá acontecendo na tua casa. Não tem acho que as pessoas equilibradas são a minoria. Porque é isso que a gente vê no dia a dia. A pessoa vai pro trabalho fazer um inferno na vida dos colegas, na vida deixar o ambiente de trabalho tenso. E aí tóxico também. É isso. E a gente sabe, né, dentro do trabalho terapêutico que a gente faz, tu atende pessoas, né, que estão dentro das empresas, das organizações, e elas vêm trazendo coisas delas que tá refletindo no trabalho, ou coisas do trabalho que tá refletindo nas coisas dela. Sim. Então não tem, a gente gostaria muito de, tipo, conseguir separar. Sair de casa, fechar a porta, e o que é de casa fica em casa. Uhum. E agora a gente vai pro trabalho. E a gente gostaria muito de, quando saísse do trabalho, fechasse a porta e a gente fosse lá viver as coisas da casa. Mas não, o ser humano, ele é uma soma de fatores, né? Ele é sentimento, é emoção, são os pensamentos. Muitas vezes ele não consegue sair daquele emaranhado e ele vai levar tudo junto. Sim. E aí a gente está falando de energia também. Aquela energia que ele está levando tanto para dentro da casa dele, quanto para dentro da empresa. E isso as empresas precisam notar. E que, aquele funcionário faz alguns dias que ele entra, ele não está interagindo, ele está para baixo, ou ele está muito irritadiço, as pessoas estão reclamando. Sim. Ali tem um relacionamento, as relações ali são abusivas. Então tem os assédios, assédio moral, claro. E assédio sexual também existe. Certeza. Então, como tu disse, se a pessoa não gosta de ser tocada, e aí tem um colega que vem e fica te alisando, mexendo no teu cabelo, já é um assédio. Sim. Não quero, não gosto, por favor. E a pessoa continua. Tem que ter alguém que esteja olhando para chamar e dizer, né? Vamos ver o que está acontecendo, né, com essa situação. Porque essa pessoa não consegue ter o limite. Exato. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade de dar o limite. Por exemplo, e se isso acontece por parte empregado e empregador? Sim. Se eu falar alguma coisa, eu vou ser demitida? Uhum. Demitido? Sim. E aí, então, tu vai tolerando porque tu precisa daquele trabalho. Então, a gente está falando de uma situação que pode se alastrar para vários outros setores. A gente está falando dos relacionamentos abusivos, das relações tóxicas. E assim como dentro de casa, a hierarquia, né? A gente... o abusador geralmente é o homem, tá? Existe sim perfil feminino de mulheres abusivas, mães narcísicas, existe sim. Porém, a gente tá aqui focado no homem, na violência doméstica contra a mulher, né? Então, essa hierarquia dentro de casa, que o homem é o provedor, que o homem é o poderoso, que o homem pode tudo e a mulher não pode nada, que o homem tem que ser servido e a mulher tem que ser a serviçal.
isso a gente leva para o trabalho também, porque daí os cargos, né, vamos dizer assim, os cargos de chefia, quem subiu um degrauzinho a mais acha que pode diminuir, né, os que estão em outro nível, vamos dizer assim, dentro de uma empresa. Então, pode acontecer esse abuso, assim, hierárquico, mas também, como a gente estava falando, inverte, né? E aí a pessoa, o funcionário que debocha, que faz piadinha e que, sabe, vai sempre indo um pouquinho mais e deixando o ambiente tóxico, né? Esse é complicado, é bem difícil. É bem difícil. Mas agora com essa nova... Vai ser identificado, o Vai perfil ter que ser identificado. Vai ter, e as empresas são obrigadas a ter um programa que vai trabalhar direto com esses funcionários, né? Então vai ter um olhar mais atento para isso, porque se não tiver um programa desenvolvido ali que faça esse trabalho, as empresas vão ser multadas, inclusive, né? Bom, são situações que, na verdade, foram trazidas pela saúde mental, mas que a saúde mental, ela está refletindo nas várias áreas da vida da pessoa, inclusive nessa parte, realmente, do feminicídio, né? Com certeza. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Cássia, como que é o pós? O homem foi lá e matou, né? Como é que normalmente fica isso? O homem, se ele foi pego em flagrante ou não, ou se... O que acontece normalmente? Se existe uma estatística que possa nos dizer assim, esse homem, ele se arrependeu, ou ele se matou, ou ele foi preso. O que aconteceu normalmente? Tem alguma coisa que... Nesse pós, assim, mais imediato, né? Muitos atentam contra a própria vida, né? E para corroborar com isso, eu que tenho o poder de decidir. Eu não vou preso, eu estou decidindo, ok, eu acabei com a vida dela, eu vou acabar com a minha. Ou não, ou é preso, vai a júri, aí lá no júri, depois de algum tempo, alguns anos, né? Porque não, a gente sabe que é um processo demorado, que a gente tem que aguardar, são N partes envolvidas, né? São instituições diferentes que atuam num processo, tanto a polícia, o Instituto Geral de Perícia, a SUSEP, né? A parte de transitar com os presos, enfim. Então é tudo E aonde falha uma, atrasa alguma coisa. Ministério Público. Então, aonde um atrasa, atrasou ali, o preso não veio, o carro estragou, tem feriado, tem recesso. Então, vai se estendendo isso por muito tempo. Chega lá no dia do júri, tem os que se mostram arrependidos, assim, que vão tentar comover o júri. Fiz, me arrependo, não pensei, né? Tentando ali mostrar algum teatro, né? É bem teatral, assim, né? A situação. E tem outros que é uma frieza, assim, que sentam lá e aguardam a sentença e ok. A vida deles está, vamos dizer assim, tem lugar para dormir, tem lugar para comer, pode trabalhar, tá tudo certo. É uma coisa bem difícil isso de entender, né? A vida deles não muda drasticamente, assim. Tem ali, de repente tem alguma situação dentro do sistema prisional, mas a vida dele vai continuar boa, vamos dizer assim. Para aquela família que ficou, para aquela família que foi destroçada, despedaçada, destruída, que Natal que vai ter? Que vontade de comer que tu tem? Tu tem vontade de tomar um banho de sol? Tu tem vontade de viver uma vida plena? Então, aí uma criança pequena que não tem mais a mãe, o pai tá preso, vai ser criado por quem? Se tem vô e vó, talvez pelo vô e vó. E se não tem, vai ser criado por quem? Por uma tia, por uma dinda, por um vizinho? Vai ir para uma instituição? Vai ficar com alguém? Vai sofrer abuso? Que vida? O que acontece com as famílias vítimas, né? O que sobra para as famílias?
Esse é outro nicho que precisa ser trabalhado, né? Exato. Porque o fato em si aconteceu, tá? E agora? O que vem? Quais os resultados desse ato fica agora? Uhum. Quais as consequências e onde é que tem que ser trabalhado com essa criança que ficou ou com esse adolescente? Nesse caso que a gente falou há pouco, que quem morreu foi a criança, então ficou essa mãe Que de repente que vai se sentir culpada, querendo ou não. que não conseguiu Não foi defender. ela que fez, mas ela vai se sentir culpada por mim. Ele matou o filho. Então, é uma coisa pro resto da vida. Se não tivesse, tem o que... será que se eu tivesse continuado naquele relacionamento, aguentando pancada, aguentando uma pessoa alcoolizada dentro de casa, aguentando bebida, aguentando um estupro, será que eu não teria o meu filho? E ao mesmo tempo, uma sociedade que não tá fazendo absolutamente nada. Nada. Então, o que que tá precisando? Será que vamos ter que sair nas ruas? Como na época do sutiã, revolta do sutiã do batom vermelho, O que que nós vamos ter que fazer? Sim. Nós, mulheres. Eu, como mulher, eu digo, e como terapeuta, observa essa relação. Principalmente quando é reincidente alguma coisa. E se tu tá O perguntando... sinal foi dado, cai Vaza, fora. cai fora. Faz qualquer coisa, cai fora, porque não É possível vale. viver sem homem. É possível viver sem homem. É possível. Tenham relações consigo, saudáveis, para depois de reestruturada, depois de centrada, depois de a vida organizada, aí ok, se permite, mas dá para viver sem, vamos dizer assim, sem macho, entendeu? Dá para viver sem macho e sem macho ruim ainda. Te preserva o filho, preserva a tua vida, as tuas escolhas, te fortalece e depois, ok, arruma um relacionamento, daí tu já tá em outro nível. Tu já tá centrada, já tá mais estabilizada, mais estruturada, não tá machucada, não tá carente, não tá pingando de um relacionamento em relacionamento, repetindo as mesmas Por coisas. isso a importância de buscar terapias integrativas para se trabalhar no conhecer. todo. Porque assim, ó, eu aprender a dar os limites, aprender a buscar o porquê que tu permite isso, é a autocura, buscar a tua cura para te curar o que está no teu entorno. Curar esses relacionamentos significa tu te curar também. Se tu vai para um relacionamento sem saber dizer não, é certeza que vai dar errado. Porque tu não tá impondo o teu limite. Ó, até aqui eu vou. Vamos. Eu quero fazer tal coisa hoje, o dia tá lindo. Não, mas eu quero ficar em casa, ponto. Mas agora, se for sempre assim, tá, vamos, né? Vamos rever isso aí. Por que tu sempre quer ficar em casa e o outro sempre quer sair? Vamos mesclar, mas o dizer não explicar, ó, hoje não, hoje eu quero, então tem que haver o respeito, né, mútuo, para construir um relacionamento. Senão é isso, vai pingando de relacionamento em relacionamento, um vai destruindo o outro e assim vai indo, porque assim como a gente carrega coisas boas das pessoas que a gente convive, a gente carrega também os traumas, né, de relacionamentos anteriores. E se a gente não curar, a gente vai repetir aquilo com outras pessoas. Perfeito, é isso mesmo. Vai repetir, é o círculo vicioso. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente ouve as mulheres dizem assim, eu tenho dedo podre. Não, só uma frequência. Para e cura isso. Olha por que que as coisas estão se repetindo. Por que que tu tá atraindo uma pessoa com igual característica, uma pessoa diferente, mas com característica igual aos relacionamentos anteriores. Porque tu se sentiu atraída por uma pessoa com o mesmo perfil da anterior. Então, quando tu muda a tua frequência, tu vai acabar mudando o que está no teu entorno. Exatamente. O que está no teu entorno são as pessoas que tu começa a te relacionar. Então, são pessoas diferentes. Mas mesmo assim, não quer dizer porque tu mudou a tua frequência, tu tá te relacionando com pessoas diferentes, que aquelas pessoas são totalmente curadas. Não. Existem coisas que precisam ser melhoradas também. Até porque se a gente tá curado de tudo, a gente nem precisa mais reencarnar aqui, né? A gente não precisava nem estar aqui. Mas entender que tu não precisa passar por certas situações. Tu tem que perceber os sinais que estão sendo dados ali e ver
que se tu não estancar aquilo, provavelmente alguma coisa ali na frente vai acontecer e tu vai ter que decidir. Sigo em frente, ou eu paro tudo por aqui, ou eu sento e converso e digo, isso não me serve. Se nós vamos ficar junto, as coisas precisam ser ajustadas. Isso não cabe nessa relação para mim. É interessante fazer isso do limite, né? Porque como que a outra pessoa vai reagir ao limite que eu imponho? Se vai reagir de boa, tá ok, ela entendeu. Mas pode acontecer de já num primeiro não quero, não vou, um surto já no primeiro, entendeu? Então, isso de identificar, de tá, ok, vou com calma, né? Porque o abusador, ele tem essa coisa, esse encantamento, tem essa coisa nesses 2 anos ali, fazer de tudo pra fisgar a pessoa realmente, né? Então, é tudo muito, não tem calma. É tudo muito intenso, então ele vai suprir todas as tuas necessidades, ele vai usar todas as linguagens do amor, ele vai te encher de presente, te encher de carinho, te encher de viagem, sabe? Mas e depois? Aí tem prazo de validade isso. Então vamos cuidar. Se ao longo prazo, esse nível de intensidade, é bom estar com a pessoa, tá? Falei não, ela entendeu. Daqui a pouco, pum, explodiu por uma coisa irrisória, assim. Então, já acende a lâmpadazinha. Daqui a pouco aconteceu outra situação, já soltou uma piadinha, um negócio tóxico aqui, um risinho a colar, já dá uma escondidinha aqui no celular, um negócio. Então, tem sinais. Tem, só a gente tá alerta, assim, tá? Eu não digo ficar sempre com o pé atrás, mas observa. Exato. Nada melhor do que ser uma pessoa que observa, porque não escapa nada. E é aquilo, né? Eu sempre digo que as regras do jogo têm que ser dadas no início do jogo. Então, se lá no início tu perceber algumas coisas e tu já conseguir, assim, delimitar, ali tu já vai perceber se essa relação ela pode seguir em frente ou não. Então, tu vai ajustando. Então, não dá para simplesmente dizer sim para tudo, para aquilo que tu não tá achando bom, não tá achando legal, porque a pessoa vai mudar. Depois disso, quem sabe melhora. Não, eu não vou porque eu não quero perder essa pessoa. Não, é ali. Enquanto tu não tá totalmente envolvido, é melhor que seja ali colocada a regra, ou seja, a regra é aquilo que tu não... Para ti não serve, tu não permite mais passar por aquela situação. Não tem medo de fazer isso. Exato. Isso é um autocuidado, isso é autoestima. Isso é um auto-amor. Isso é amor próprio. Isso é autoconfiança em ti mesmo. Exato. Né? Cássia, estamos chegando ao fim. Esse assunto realmente ele é muito instigante. Com certeza nós não vamos parar por aqui. Né? É sempre bom trazer. Tínhamos uma ideia que íamos vir só daqui mais um tempo falando sobre esse assunto, mas não. Né? Infelizmente, o que nos traz aqui falar sobre isso é triste demais, mas que tem que ser falado. É um alerta que a gente deixa. E mais do que um caso, né? Mais do que casos policiais, isso eu acho que tá vindo à tona como uma forma da gente falar sobre isso para prevenção, realmente, né? E eu acho bem interessante, porque agora no próximo episódio a gente já vai falar um pouquinho sobre o porquê, por que isso está vindo tão à tona? Então, a gente vai ter o nosso convidado, José Luiz, que é o astrólogo, e eu pedi para ele falar um pouquinho sobre essas coisas todas que estão vindo à tona, que não só dentro dessa parte, né, do feminicídio, mas tem muita coisa acontecendo e parece assim que muitos casos até de famosos, né, que a gente tá vendo aí, que tem coisas aparecendo, vamos dizer assim, o que estava embaixo do tapete, justamente esse ano. A gente tinha a ideia de que, dentro das famílias que tem um pouquinho mais de poder aquisivo, ou que são bem-sucedidos, que isso não acontece. Acontece sim, não é só no meio da baixa renda. Da baixa renda, no mediano. Não, acontece em todas os patamares, né? Exato. Então, quero agradecer de novo pela possibilidade dessa conversa que a gente vem trazendo esse esclarecimento e das próximas que virão. Então, com certeza tu vai estar aqui falando outras vezes sobre esses Espero que não trazendo números tão expressivos assim, né? Para um mês.
para um mês, para uma semana. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada. Vamos então agora falar dos nossos apoiadores. A RF Química é uma empresa que trabalha com produtos para laboratório. E quem quiser entrar em contato é www.rfquimica.com.br ou através do WhatsApp, que é 51 984 50 34 92. Equipamentos e utensílios para laboratório. Temos também, quem quiser se embelezar, início de semana, vamos marcar o horário lá para ficar linda e maravilhosa. Estúdio de Beleza Penélope. A Nádia Marquísio, que é a proprietária desse local, ela é especialista em pedicure, manicure, cabelo, extensão de cílio e tatuagem. Quer marcar o teu horário? Corre lá através do WhatsApp 51 982 19 6886 ou pelo Instagram @Estúdio de Beleza Penélope. Então, pessoal, muito obrigada. E até a próxima. E quem gostou desse assunto, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima.